Olá, hoje nós vamos falar sobre semiologia cardiovascular do pré-córdio, que é esse local onde se alberga o coração. Como sempre na semiologia nós começamos com a inspeção, ver sem palpar, sem percutir, só ver. Como sempre nós vamos observar no pré-córdio abalamentos, retrações. Se você já realizou um bom exame físico geral, você já observou a pele da face anterior do tórax, presença de cicatrizes, nódulos, outras lesões elementares de pele. Mas vamos agora fazer a inspeção e a palpação ao mesmo tempo, porque hoje em dia ninguém mais percute pré-córdio. Então nós vamos falar da inspeção e da palpação ao mesmo tempo, para que nós possamos primeiro verificar os focos de ausculta cardíaca. O que são esses focos de ausculta cardíaca? Vocês devem se lembrar que o coração tem as válvulas mitral, tricúspide, aórtica e pulmonar. Essas válvulas têm os seus sons mais provavelmente irradiados de maneira mais eficaz para certos locais do pré-córdio. Esses locais para os quais mais provavelmente os sons se irradiam com melhor eficiência são os focos de ausculta cardíaca, onde nós vamos auscultar, por exemplo, melhor os sons provenientes da válvula mitral, onde? No foco mitral. Onde vamos auscultar os sons provenientes da válvula aórtica, provavelmente isso acontecerá no foco aórtico. Então, vendo e palpando, nós identificamos no pré-córdio os focos dessas válvulas, os focos de ausculta cardíaca. Onde se localizam esses focos? Vamos começar pelo foco aórtico. O foco aórtico se localiza no segundo espaço intercostal, à direita do externo, na região parasternal. Então nós localizamos o externo no segundo espaço intercostal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como localizar esse espaço intercostal. No segundo espaço intercostal, à direita do externo, nessa região parasternal, está o foco aórtico. O foco pulmonar se localiza à esquerda do externo, também no segundo espaço intercostal. Então, nessa região logo adjacente ao osso externo, na região parasternal, no segundo espaço intercostal, está o foco pulmonar. Logo abaixo, um espaço abaixo do foco pulmonar, portanto, no terceiro espaço intercostal adjacente ao externo, nós temos o foco aórtico acessório. Um pouco acima do processo xifoide, à esquerda do externo, nós temos o foco tricúspide. E, finalmente, se nós traçarmos essa linha da metade da clavícula para baixo, a linha hemiclavicular esquerda, se nós traçarmos essa linha para baixo e contarmos quarto ou quinto espaços intercostais, nós temos o foco mitral, que coincide também com a ponta do ventrículo esquerdo, o chamado ictus cordis. Então, esses são os focos de ausculta. Quando nós formos auscultar o coração, nós vamos colocar o estetoscópio nesses focos para melhor identificar os sons provenientes dessas válvulas. Ainda não estamos fazendo a ausculta cardíaca, estamos inspecionando e palpando o pré-córdio para localizar os focos das válvulas, para que aí sim nós possamos fazer uma bela ausculta cardíaca. Mas é importante lembrar que ao auscultar o coração, daqui a pouco nós vamos ver como auscultar o coração, nós não devemos nos restringir apenas a esses focos de ausculta. Nós devemos auscultar todo o pré-córdio, dando maior importância, dando maior atenção aos focos de ausculta. Por quê? Porque um sopro, por exemplo, um ruído que nós vamos estudar depois, proveniente da válvula aórtica, deve ser melhor audível no foco aórtico acessório. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser audível em outros locais e até algumas vezes melhor audível em outros locais. Então, os focos de ausculta que nós acabamos de ver são como pontos turísticos numa cidade, onde nós visitamos para melhor nos
entrosarmos com aquela cidade. Mas isso não quer dizer que nós ficamos só nos pontos turísticos. Nós temos que viajar ao redor desses pontos turísticos. Nós auscultamos não só os focos de ausculta, mas auscultamos o precórdio como um todo. Depois de identificar os focos de ausculta, nós vamos tentar identificar o ictus cordis, que é a ponta do ventrículo esquerdo, que, como eu disse, coincide com o foco mitral, ou seja, onde normalmente se localiza o ictus cordis. O ictus normalmente se localiza na linha hemiclavicular esquerda, no 4º ou 5º espaços intercostais. Primeiro, nós vamos tentar identificar o ictus pela inspeção. Nós deixamos o paciente, daqui a pouco vamos mostrar, em decúbito dorsal e vamos tentar observar o ictus ou aos pés do paciente, olhando à esquerda, ou do lado do paciente, olhando obliquamente. O que nós devemos observar se o ictus for visível? O ictus normal pode ou não ser visível, mas se ele for visível, nós vamos observar alguma coisinha pulsando, pulando no local normal do ictus, na linha hemiclavicular esquerda, no 4º ou 5º espaços intercostais. O ictus pode ser não visível e ainda assim ser palpável, ou pode ser visível e palpável. Então, para palpar o ictus, nós vamos colocar os dedos no local do ictus, no local normal, na linha hemiclavicular esquerda, no 4º ou 5º espaços intercostais, e tentar, com os dedos, observar alguma coisa pulsando, empurrando os dedos para cima. E aí nós palpamos o ictus. Então, o ictus pode ser visível, pode ser palpável. Quando nós localizamos o ictus, primeiro observar se ele está no seu local normal, porque nós vamos palpar o ictus no local esperado e ao redor desse local, porque ele pode estar deslocado. Então, quando nós observamos o ictus, seja pela inspeção, seja pela palpação, nós devemos perceber se ele está no seu local normal. Na linha hemiclavicular esquerda, no 4º ou 5º espaço intercostais. O ictus pode se deslocar. Se ele estiver deslocado para a esquerda em direção à axila, isso deve indicar um aumento do ventrículo esquerdo, que deslocou o ictus para a esquerda. Além disso, nós devemos observar o tamanho do ictus. Nós palpamos com os dedos o ictus. O ictus normal tem o tamanho, o diâmetro de 1 a 2 polpas digitais. Se o ictus estiver maior do que 1 ou 2 polpas digitais, isso significa um ictus grande, significa também aumento do ventrículo esquerdo. Além disso, ao palpar o ictus, nós devemos perceber o caráter do ictus. O que é o caráter? É o modo como ele empurra o dedo para cima. Se ele empurrar com força, de uma maneira proeminente, de uma maneira intempestiva, isso deve indicar um ictus chamado propulsivo, o que indica hipertrofia do ventrículo esquerdo cujas paredes estão fortes, hipertróficas. Por exemplo, na hipertensão arterial sistêmica descontrolada, isso pode acontecer, e isso causa um ictus propulsivo, que propele o dedo para cima. E nós também devemos observar se o ictus é fixo ou móvel. O ictus normal é móvel. Significa, ao virar o corpo para a esquerda ou para a direita, ele deve mudar significativamente o seu local. Se isso não acontecer, isso indica um ictus fixo. E o que causa um ictus fixo é tipicamente uma pericardite constrictiva, uma inflamação do pericárdio, que é a membrana de tecido conjuntivo que reveste o coração, que está deixando o coração fixo no seu local, impedindo a mudança de local do ictus com as mudanças de posição do corpo. Como é que nós vamos fazer isso? Então, primeiro você localiza o ictus, ele pode estar visível e ou palpável, e marca aqui com uma canetinha o local em que você percebeu o ictus. Depois você pede o paciente para ficar em decúbito lateral esquerdo e marca novamente o local do ictus. O normal é que, virando o paciente de lado, assumindo o decúbito lateral, o ictus se desloque no mínimo 1 centímetro. Depois você faz
O inverso, você pede o paciente para ficar em decúbito lateral direito, localiza o ictus, marca com a canetinha onde está o ictus e observa se ele deslocou mais do que 1 centímetro em relação ao decúbito dorsal. Se o ictus se deslocou 1 centímetro ou mais, tanto para a direita quanto para a esquerda, isso é considerado ictus móvel, portanto normal. Se o deslocamento do ictus foi menor do que 1 centímetro, nós o consideramos fixo. Isso deve indicar uma pericardite constrictiva. Então, vamos resumir. O ictus, em relação ao ictus, nós vamos observar a localidade onde ele está, vamos observar o tamanho, vamos também investigar o caráter e, finalmente, vamos perceber se o ictus é móvel ou fixo. Então, vamos mostrar aqui no Vitor os focos de ausculta. Para localizar o segundo espaço intercostal, nós primeiro localizamos o ângulo de Louis, que é essa saliência entre o manúbrio e o corpo do externo. Essa saliência entre a parte superior, o manúbrio, e a parte inferior, o corpo do externo, tentem localizar em vocês próprios, se chama ângulo de Louis. Se eu apanhar aqui o ângulo de Louis do Vitor, logo abaixo, o primeiro espaço intercostal abaixo do ângulo de Louis é, na verdade, o segundo espaço intercostal. Portanto, o segundo espaço intercostal está aqui, logo à direita do externo, no segundo espaço intercostal, como dissemos, temos o foco aórtico. Se esse é o segundo espaço intercostal, à esquerda, aqui está, do externo, na região paraesternal, temos o foco pulmonar. Logo abaixo, no terceiro espaço intercostal, à esquerda do externo, temos o foco aórtico acessório. Vamos localizar agora o apêndice xifoide, que é essa parte mais molinha, na extremidade inferior do externo. Esse é o apêndice xifoide. Logo acima do apêndice xifoide, à esquerda do externo, temos o foco tricúspide. E finalmente, se eu apanhar aqui a clavícula esquerda do Vitor e traçar uma linha a partir da metade da clavícula para baixo, a linha hemiclavicular esquerda, essa linha vai interseccionar o quarto ou quinto espaços intercostais. Vamos contar então. Esse aqui é o ângulo de Louis, segundo, terceiro, quarto, aqui, na linha hemiclavicular esquerda. Então, esse é o foco mitral, que, como dissemos, corresponde ao ictus. Quarto ou quinto espaço intercostais na linha hemiclavicular esquerda. Assim, nós localizamos os focos de ausculta cardíaca. Agora, vamos tentar localizar o ictus cordis, a ponta do coração, que coincide com o foco mitral, no quarto ou quinto espaço intercostais na linha hemiclavicular esquerda. Então, como nós dissemos, eu posso ficar à esquerda do paciente, tentar observar obliquamente, ou abaixo, e tento observar. Ele não tem o ictus visível. Observem que não há nada pulsando por aqui. E depois vou tentar palpar o ictus e tentar localizá-lo. No local normal, é claro que ele pode estar desviado, tem que palpar nas regiões adjacentes. O ictus dele também não é palpável, o que não é anormal. O ictus pode ser normal sem ser visível ou palpável. Se ele fosse visível e ou palpável, eu deveria identificar aquelas características que nós citamos. Onde ele está, o local normal é no quarto ou quinto espaços intercostais, na linha hemiclavicular esquerda. O tamanho, uma ou duas polpas digitais. Deveria investigar também o caráter. O caráter é o caráter normal, que não empurra o dedo para cima, não é propulsivo. E, finalmente, se ele é fixo ou não. Para isso, eu localizo o ictus pela inspeção e palpação, marco com uma canetinha onde ele está e depois faço o mesmo processo com o decúbito lateral. Vamos virar, Victor?
esquerdo e depois no decúbito lateral direito. Se, mudando o decúbito, o ictus se desviar mais do que 1 centímetro, esse é um ictus normal, móvel, não deve haver pericardite constrictiva. Depois de realizadas a inspeção e a palpação, nós vamos partir agora para a ausculta cardíaca, que é feita com, claro, um estetoscópio. Nós sempre usamos o estetoscópio com as olivas apontadas para o paciente, nunca assim, sempre elas apontam para o paciente. Essa parte do estetoscópio se chama diafragma e essa parte do estetoscópio se chama campânula. A campânula é usada algumas vezes na ausculta cardíaca para identificar sons de mais baixa frequência. Então, na grande maioria das vezes, nós não usamos a campânula, usamos o diafragma. Como muitos já devem saber, para mudar a ausculta de diafragma para campânula, basta girar essa parte do estetoscópio. Quando nós formos auscultar o coração, a primeira parte da ausculta consiste em identificar as chamadas primeira e segunda bulhas do coração, chamadas de B1 e B2. Em qualquer foco que nós acabamos de ver, seja no foco aórtico, no pulmonar, no aórtico acessório, no tricuspídeo ou no mitral, nós podemos auscultar B1 e B2. O que são B1 e B2? B1 consiste num ruído cardíaco formado pelo fechamento das válvulas mitral e tricúspide. B2 consiste num ruído que é gerado pelo fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Vamos fazer uma breve recordação do coração. Temos aqui um diagrama do coração, vamos recordar. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, temos a válvula mitral. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, a válvula tricúspide. Entre o ventrículo esquerdo e a aorta que sai do ventrículo esquerdo, a válvula aórtica. E, finalmente, entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, que sai do ventrículo direito, a válvula pulmonar. Então, vamos recordar brevemente o ciclo cardíaco. Quando os ventrículos esquerdo e direito contraem, aumenta a pressão dentro do ventrículo esquerdo, aumenta a pressão dentro do ventrículo direito, e esse aumento de pressão fecha, respectivamente, as válvulas mitral e tricúspide. Logo no início da sístole, porque assim que os ventrículos começam a sua contração, essas válvulas se fecham e isso indica o início da sístole, a contração ventricular. Esse fechamento se traduz na ausculta cardíaca como a primeira bulha, fazendo ruído tum. Essa é a primeira bulha. O sangue, então, como a pressão dentro do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito está grande e superou as pressões dentro das artérias aorta e pulmonar, essa pressão abre as válvulas, respectivamente aórtica e pulmonar, o sangue sai do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, o sangue sai do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Claro que essas válvulas vão se abrir. Isso é a sístole. Mas depois que o sangue terminou de sair pela aorta, a pressão dentro da aorta vai se tornar maior do que a do ventrículo esquerdo, porque afinal o ventrículo esquerdo começou a relaxar. É a diástole. Então, no início da diástole, a pressão intra-aórtica superará a pressão intraventricular esquerda. E de maneira análoga, no início da diástole, o ventrículo direito começou a relaxar, a pressão aqui dentro do ventrículo direito fica menor do que a pressão na artéria pulmonar, portanto, essa pressão vai fechar a válvula pulmonar. E de maneira semelhante, a pressão maior na aorta do que no ventrículo esquerdo vai fechar a válvula aórtica. Isso quer dizer que, assim que os ventrículos começam a relaxar no início da diástole, as válvulas aórtica e pulmonar se fecham, causando um ruído na ausculta cardíaca, que é a segunda bulha, B2, que é assim auscultada. Tá. Ou seja, B1 é o início da sístole, quando os ventrículos começam a contrair, as válvulas mitral e tricúspide se fecham, causando B1. Tum.
B2 é o início da diástole. Assim que os ventrículos esquerdo e direito começam a relaxar, as válvulas aórtica e pulmonar se fecham, causando um ruído, que é B2. Tá, a segunda bulha. Então, a primeira bulha é causada pelo fechamento das válvulas mitral e tricúspide e indica o início da sístole. B2 é um ruído causado pelos fechamentos da válvula aórtica pulmonar, indica o início, aliás, da diástole. Entre B1 e B2, entre o tum e o tá, sístole. Entre o tá e o tum, diástole. Quando nós auscultamos os focos, qualquer um dos focos de ausculta, nós devemos identificar o tum e o tá. Tum, primeira bulha, tá, segunda bulha. Como identificá-las? Primeiro, pelo jeitão, pelo aspecto acústico. Tum é mais fechado que tá. Tum, tá. Mas não só por aí. Algumas vezes nós podemos ter dificuldade em discernir quais são a primeira e a segunda bulhas só pelo aspecto, só pela sonoridade. Então, uma outra pista da qual podemos lançar mão para identificar a primeira e a segunda bulhas é o intervalo de tempo. A sístole é menor do que a diástole. Vejam só, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Entre o tum e o tá, nós temos o chamado pequeno silêncio. Entre o tá e o tum, nós temos o grande silêncio. Então, como identificar a primeira e segunda bulhas? Primeiro, pelo jeitão. Tum é mais fechado que o tá. Se ainda assim eu estou com dificuldade, o intervalo de tempo entre o tum e o tá é menor. Mas suponhamos que ainda assim ficou difícil saber qual é a primeira e qual é a segunda bulhas. Eu posso lançar mão do pulso, por exemplo, o pulso radial. A primeira bulha coincide com o pulso. Assim que eu auscultar tum, eu devo palpar o pulso radial. Tum, pulso, tum, pulso. Então, eu tenho essas três maneiras de identificar primeira e segunda bulhas. Vamos repetir? Pelo jeitão, pelo aspecto, tum mais fechado que o tá, o intervalo de tempo entre o tum e o tá é menor, e finalmente pelo pulso. A primeira bulha coincide com o pulso. Então observem o que nós acabamos de dizer, agora esquematicamente. Tum, primeira bulha, tá, segunda bulha, tum, primeira bulha, entre o tum e o tá, sístole, o pequeno silêncio, entre o tá e o tum, o intervalo de tempo maior, diástole, o grande silêncio. Logo após o tum, percebemos o pulso. Depois de identificar quais são a primeira e a segunda bulhas, nós vamos perceber, então, se essas bulhas estão rítmicas. Se o ritmo das mesmas é o ritmo considerado normal do coração, o chamado ritmo sinusal, porque, afinal, ele é dado pelo comandante do coração, uma estrutura que se localiza no átrio direito, chamada nó sinusal. A partir desse nó sinusal, partem estímulos elétricos que dão o ritmo normal binário do coração. É esse mesmo ritmo em dois tempos. Tum-tá, 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 do qual estamos sempre falando, o ritmo normal do coração. Então, identifiquei quais são a primeira e a segunda bulhas, vamos perceber se as bulhas estão rítmicas, ou se o ritmo é o ritmo binário, o ritmo em dois tempos, o ritmo sinusal. Se houver um transtorno desse ritmo, tum-tá, 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 estamos diante de uma arritmia cardíaca. Vamos imaginar que um rebelde, um revolucionário, uma estrutura elétrica fora do nó sinusal resolva temporariamente assumir o comando elétrico do coração e gere um estímulo fora de hora. Por exemplo, um foco ectópico, uma estrutura elétrica longe do nó sinusal no átrio, ou um foco ectópico, uma estrutura elétrica no ventrículo. Vamos imaginar que esses rebeldes assumam por um breve momento o comando elétrico do coração. Isso gerará um batimento com B1 e B2 fora de hora, uma sístole fora de hora. Essa sístole fora de hora é chamada de extrasístole. Se ela for gerada no átrio,
estamos diante de uma extrasístole atrial. Se no ventrículo, de uma extrasístole ventricular. Na ausculta, nós percebemos essa extrasístole com um batimento fora de hora, que disturbe, que atrapalhe o ritmo sinusal binário normal. Tum-tá, 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 tum-tá. Esse tum-tá fora de hora é uma extrasístole. Na ausculta não é possível dizer se ela é atrial ou ventricular. Para isso precisamos de um exame complementar, que é o eletrocardiograma. Mas na ausculta nós podemos perfeitamente identificar que houve um ou mais batimentos fora de lugar, batimentos anômalos. Isso são extrasístoles, esses batimentos fora do lugar. As extrasístoles podem acontecer isoladamente, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Uma extrasístole isolada, uma só. Ou elas podem vir juntas, acopladas, 2, 3, 4, salvas de extrasístoles. Tum-tá, 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 várias extrasístoles juntas. As extrasístoles também podem ser bigeminadas. Uma extrasístole, um batimento normal. Uma extrasístole, um batimento normal. Elas podem ser trigeminadas. Uma extrasístole, 2 batimentos normais. Uma extrasístole, 2 batimentos normais. Elas podem ser quadrigeminadas. Uma extrasístole, 3 batimentos normais. Uma extrasístole, 3 batimentos normais. E as extrasístoles podem ser bastante frequentes. Por exemplo, durante alguns minutos de ausculta cardíaca, um paciente pode mostrar inúmeras extrasístoles. Ou podem ser ocasionais, podem ser raras. As extrasístoles são o tipo mais comum de arritmia cardíaca. Elas podem ser causadas por várias doenças do miocárdio, por exemplo, as miocardiopatias, um infarto agudo do miocárdio. Elas podem ser causadas por doença de Chagas, elas podem ser causadas por medicamento e elas podem ser causadas também por excesso de ingestão de álcool, por tabagismo, por hipertiroidismo, por ansiedade. Existem muitas causas de extrasistolia. Aqui temos então, esquematicamente, uma extrasístole. Observe que o coração está batendo num ritmo sinusal normal. Entre B1 e B2 o intervalo de tempo é menor do que entre B2 e B1. Entre cada B1 o intervalo de tempo é o mesmo. Tum-tá, 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 tum-tá. Esse tum-tá fora de hora é uma extrasístole, que pode ser atrial ou ventricular, mas na ausculta nós não conseguimos discernir. E percebam que logo após a extrasístole, o coração, por assim dizer, leva um pequeno susto. Ele demora um ínfimo intervalo de tempo para voltar ao seu ritmo sinusal normal. Esse ínfimo intervalo de tempo se chama pausa compensatória, que na ausculta nos ajuda a distinguir a extrasístole. Então, por exemplo, nessa extrasístole, tum-tá, 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 extrasístole, pausa, tum-tá, 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 e o coração volta a bater no seu ritmo sinusal normal. Temos aqui uma maquete do coração, vamos abri-lo. Temos aqui os átrios, os ventrículos, evidentemente as válvulas não estão representadas. Ventrículo direito, menor do que o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo tem as paredes mais espessas, porque afinal ele tem que propelir sangue contra o corpo todo, enquanto o ventrículo direito propele contra a circulação pulmonar. Saindo do ventrículo esquerdo temos aqui a aorta. Saindo do ventrículo direito, temos aqui a artéria pulmonar. Vejam que aqui está representada a estrutura elétrica, que é o general, o comandante do coração, o nó sinusal. Do nó sinusal parte o estímulo elétrico que dará o ritmo normal do coração. O ritmo sinusal binário, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Vamos agora imaginar que ao invés de um único rebelde gerando uma extrasístole, nós tenhamos muitos rebeldes. Uma tropa de focos ectópicos, de rebeldes nos átrios, que se amotinam contra o nó sinusal e gerem um ritmo completamente anárquico, descontrolado.
Esses focos ectópicos vão mandar estímulos bagunçados ao mesmo tempo para os ventrículos e vão gerar um tipo de arritmia chamada fibrilação atrial. Como é a ausculta dessa fibrilação atrial? Nós temos agora, entre cada primeira bulha, entre cada B1, entre cada TUM, um intervalo de tempo variável, às vezes menor, às vezes maior. Ou seja, totalmente diferente do que ocorre no ritmo binário normal sinusal do coração, onde esse intervalo é o mesmo. Agora o intervalo é variável. E mais ainda, a fonese de B1, que nós vamos estudar depois, que é a altura tum, 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 com a qual B1 se dá, é também totalmente variável. Então, a ausculta de uma fibrilação atrial será de primeiras bulhas com intervalos entre as mesmas variável e primeiras bulhas com a sua fonese, com a sua altura variável. Tum tá, 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 tum tá. É isso. Vamos ver o esquema? Temos aqui, então, esquematicamente, a fibrilação atrial. Observem que entre cada B1, entre cada TUM, o intervalo de tempo entre esse TUM e esse TUM, entre esse TUM e esse TUM e assim por diante, é totalmente variável. E mais, observem que a fonese, a altura com a qual B1 se dá, também é totalmente variável. Adiantando, quando B1 tem uma altura abaixo da normal, nós chamamos de B1 hipofonética. TUM, baixinho. Quando B1 tem uma altura acima da normal, nós chamamos de B1 de hiperfonética. TUM! Então, em certos momentos, B1 é hiper, em certos momentos, B1 é normofonética, em outros momentos ainda, B1 é hipofonética. Observem como fica essa ausculta. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. O intervalo maior. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Intervalos variáveis entre B1, fonese variável de B1. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Uma bagunça total. É importante lembrar que as causas de fibrilação atrial podem ser muitas. Doença de Chagas pode causar, doenças do miocárdio, como as miocardiopatias diversas. A fibrilação atrial pode ser causada por um aumento do átrio esquerdo que desorganiza as fibras elétricas do átrio esquerdo, levando à formação de focos ectópicos. Fibrilação atrial também pode ser causada por alcoolismo, por tabagismo, por drogas anorexígenas. Fibrilação atrial pode ser causada por hipertiroidismo, por ansiedade, etc. E a fibrilação atrial faz com que o átrio deixe de contrair. Ele fica, então, fibrilando. Isso faz com que o sangue dentro do átrio esquerdo se torne mais estagnado. E como vocês sabem, o sangue foi feito para fluir. Ele não foi feito para ficar parado. Sangue estagnado, sangue parado, coagula. Então, uma das grandes complicações, uma temida complicação da fibrilação atrial, é o AVC isquêmico, acidente vascular cerebral isquêmico. Por quê? Porque dentro do átrio esquerdo, que tem o sangue estagnado, pode se formar um trombo, um popular coágulo, e esse trombo finalmente pode desprender um êmbolo, que pode cair no ventrículo esquerdo e subir para o cérebro, ocluindo uma artéria no cérebro, levando a um acidente vascular cerebral isquêmico. Assim, concluímos a aula de hoje. Estudem em casa, em vocês próprios. Apanhem o estetoscópio, procurem localizar em vocês mesmos os focos de ausculta, auscultem os focos, tentem identificar, através dos métodos que hoje nós explicamos, quais são B1 e B2, observem se vocês têm alguma extrasístole e assim treinem em casa a ausculta cardíaca. Um abraço, até a próxima aula.